Você já tentou fazer alguma mudança na sua vida, mas em pouco tempo depois você se viu exatamente no mesmo lugar e ainda vem aquela sensação horrível de frustração e as vozes na sua cabeça dizendo que você não tem jeito, te falta força de vontade, você não quis o suficiente? Por que será que muitas vezes, mesmo querendo muito algo, nós não conseguimos sustentar a mudança que a gente tanto busca? E o problema não é a força de vontade, mas sim porque você está tentando mudar algo que você faz sem antes entender quem você é. Sem antes entender a sua identidade, e talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual tantas mudanças que nós queremos fazer fracassam. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Glória Madi e nesse canal eu falo sobre fé, mentalidade, identidade e transformação pessoal a partir de uma perspectiva bíblica e cristocêntrica. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Uma coisa é fato, nosso comportamento é sempre um reflexo daquilo que nós acreditamos que nós somos. E antes de qualquer comportamento, de qualquer ação, sempre existe uma narrativa na nossa mente que sustenta as nossas ações. E é muito difícil alguém manter por muito tempo atitudes e comportamentos que não são coerentes, que não condizem com a ideia que a pessoa tem de si mesma. Pode até tentar buscar uma mudança baseada na motivação, no seu esforço próprio, mas com o tempo a pessoa vai acabar voltando para o mesmo lugar. Por exemplo, se no fundo você se vê como uma pessoa desorganizada, procrastinadora, mesmo tentando criar disciplina, em algum momento você vai se sabotar e vai acabar voltando para o mesmo lugar. Se no fundo você se enxerga como uma pessoa sem valor, você vai acabar aceitando migalhas em relacionamentos, vai estar sempre com uma baixa autoestima, ou faz qualquer coisa para poder receber a aprovação das pessoas. Se no fundo você acredita que não é boa o suficiente, você vai paralisar pelo perfeccionismo, vai evitar novos desafios e recusar oportunidades porque você acha que não é capaz. E é por isso que muitas tentativas de mudança são frustradas muito rápido, porque as pessoas querem mudar o fruto, mas sem antes mudar a raiz. Você quer abandonar o pecado, quer construir uma vida disciplinada, abandonar a procrastinação, quer viver uma vida mais organizada, mas faz isso usando como ponto de partida a sua identidade antiga, de forma consciente ou não consciente. E o problema é que essa identidade antiga sempre sabota qualquer plano de mudança que você esteja buscando. É como você tentar colher maçãs em uma árvore que foi feita apenas para dar manga. A árvore ela só vai continuar produzindo aquilo que está de acordo com a natureza dela. Se alguém acredita de forma inconsciente sobre si mesmo que eu sempre sou fraco, eu não consigo terminar o que eu começo, eu sempre estrago tudo, eu sou desorganizado, é esse tipo de pensamento que vai moldar todas as suas atitudes. Tudo aquilo que você for fazer, de alguma forma vai refletir aquilo que você pensa sobre si mesmo. Porque o comportamento serve à identidade e não o contrário. E mesmo que você tente agir diferente, sempre vai existir esse conflito interno e a sua identidade vai sempre vencer, independente do comportamento que você esteja tentando aplicar. Você pode tentar mudar apenas pela força de vontade, mas a nossa força de vontade ela é extremamente limitada. E quando ela atinge esse limite, fica insustentável você sustentar uma mudança. A nossa força de vontade nem sempre consegue resistir às nossas emoções, às nossas dores, o cansaço, ao ambiente, às tentações. E se você depende somente da sua força de vontade, em algum momento você vai se frustrar. A identidade, por outro lado, ela é muito mais forte do que a força de vontade, porque é justamente ela quem guia, que impulsiona as suas ações. E quando você sabe quem você é e reconhece a sua verdadeira identidade, as suas ações elas se alinham com isso, de uma forma muito mais natural. Então, qual é a minha verdadeira identidade? Bom, primeiro a gente precisa partir do ponto de que nós somos cristãos e, como cristãos, nós não somos daqui. Jesus mesmo falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Isso significa que a minha forma de pensar não pode ser a mesma forma de pensar que o mundo tem. E a lógica do mundo é, você precisa fazer para você ser. Mas a Bíblia mostra constantemente que é porque nós somos, é que nós fazemos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a sua identidade vem daquele que te criou e isso precede as suas obras. Aquilo que você faz é um fruto de quem você é e não a raiz. Você não trabalha e não busca mudanças para poder receber algum tipo de aceitação, mas você se move e você faz porque você já foi aceito. E a gente vê claramente isso na vida de Jesus. Antes dele realizar qualquer obra, ele recebeu a afirmação de que ele era filho de Deus. E justamente por ser filho, por ter a convicção da identidade dele, ele fez as obras. Ele venceu também as tentações que o inimigo apresentou para ele no deserto, mas ele só conseguiu vencer justamente porque ele já sabia quem ele era. Até alguns livros seculares reconhecem a importância da nossa identidade antes da gente querer mudar o nosso comportamento. E especificamente no livro Hábitos Atômicos, o autor ele diz que a chave para você construir hábitos duradouros é focar primeiramente
simplesmente em criar uma nova identidade. Ou seja, que os seus comportamentos atuais são apenas um reflexo da sua identidade atual, daquilo que você acredita sobre você de forma consciente ou não. E de certa forma isso é até verdade, o livro no geral traz várias ferramentas e métodos que realmente são aplicáveis e que facilitam a nossa vida. Mas na perspectiva desse livro, por exemplo, você constrói a sua identidade a partir dos hábitos que você tem, que você repete de forma constante, até que você se torne aquilo que você gostaria de ser. Ou seja, eu faço, por isso eu me torno. Mas levando em consideração que a nossa mentalidade precisa ser renovada pela verdade de Deus, biblicamente, a minha identidade, a sua identidade, vem a partir daquilo que Deus declara quem você é. E é a partir da identidade que Deus declarou sobre você é que você começa a agir e todos os seus comportamentos e ações são influenciadas pela verdade de Deus a respeito de você. Isso sim é mais sustentável do que você depender da sua força de vontade, que é completamente limitada. E essa diferença sutil na forma de pensar muda tudo por duas razões. A primeira é que quando o eu se torna esse grande projeto de transformação, você decide quem você quer ser e constrói isso sozinho. E somente se basear em quem você quer ser pode se desconectar completamente de quem Deus te chamou para ser. Então, se Deus é o centro e Ele é o Criador, então significa que a minha identidade não vem a partir de mim mesma. Eu descubro quem eu sou a partir daquilo que ele fala e eu me submeto a isso. E no livro que eu citei, e não somente no livro, mas essa forma de pensar secular busca essa transformação pessoal com foco em si mesmo. Mas a segunda diferença é que, biblicamente, o foco da nossa transformação deve ser a santificação, a sermos mais parecidos com Jesus e a glorificar a Deus. Externamente, duas pessoas podem ter essas mesmas atitudes, mas o que vai diferenciar é o ponto de partida. Então, enquanto uma pessoa vai se basear somente no autoaperfeiçoamento, a outra entende que tudo aquilo que ela faz também serve como um ato de adoração. Eu acho importante eu falar disso porque aqui no canal eu falo bastante sobre renovação de mente, mudança de comportamento, disciplina, hábitos, transformação pessoal, mas a gente precisa ter muito claro que o ponto de partida para qualquer mudança que eu queira fazer na minha vida precisa ser primeiramente uma expressão daquilo que Deus já disse sobre mim. E tudo que eu faço não é com o fim em mim mesmo, mas sim para a glória dele. Diferente do mundo em que você precisa fazer muitas coisas de forma repetida até que você se torne a pessoa que você deseja se tornar, né? Existe essa filosofia do finge até você se tornar. O evangelho, ele nos convida para você primeiramente crer naquilo que Deus ele fala sobre você e manifestar isso através das suas ações. No finge até se tornar, você age como a pessoa que você quer ser para tentar convencer a si mesmo de algo que você ainda não é. E isso cansa, mas o evangelho, no reino de Deus, você não precisa dessa atuação, porque o que existe na verdade é um alinhamento. Ou a gente se frustra em tentar fazer alguma mudança em nossas vidas e não conseguirmos, justamente porque estamos focando apenas naquilo que fazemos, sem antes alinhar com a nossa verdadeira identidade, que é dada por Deus. Não vem daquilo que você diz sobre si mesmo, não vem daquilo que a sociedade fala, daquilo que as pessoas impõem sobre você. Sua identidade também não deve ser rotulada pelo seu passado, mas sim vem daquele que verdadeiramente te criou. E quando você reconhece aquilo que Deus ele fala sobre você, aquilo que você faz não se torna um peso, mas sim uma manifestação. Um fruto ele só revela a natureza de uma árvore. Então, da mesma forma, por exemplo, se você está buscando viver em santidade, você não tenta buscar a santidade para Deus te amar mais. Você vive em santidade porque você sabe que já é amado e já é separado por Ele. E justamente por ser separado por Ele é que você responde com uma vida de obediência e de santidade. Pensando bem na vida real, como isso pode se aplicar? Isso se aplica, por exemplo, na sua rotina. Como, por exemplo, por que você precisa cuidar do seu corpo? Não porque você precisa provar alguma coisa, mas porque você entendeu que Deus, ele diz que você é templo do Espírito Santo. E porque o seu corpo pertence a ele, e cuidar do seu físico se torna uma resposta. Não é por uma mera performance, mas é uma resposta esperada de alguém que entendeu que o seu corpo pertence a Deus. Outro exemplo, a Bíblia fala que nós somos chamados para sermos bons administradores. Então eu busco administrar o meu tempo com sabedoria, a minha rotina e a minha vida, justamente porque isso condiz com a identidade que Deus me deu. E mais um exemplo é você não viver refém da comparação e refém do medo da rejeição, porque o seu valor não depende mais da aprovação das pessoas, mas o seu valor já foi definido por Deus há mais de 2000 anos atrás, quando um homem morreu na cruz por você. Então tudo parte de você entender primeiramente quem você é. Então a sua realidade, as suas ações, os seus comportamentos, eles vão fluir a partir dessa identidade. E quando você deixa que Deus defina quem você é, o processo se torna mais leve. Nem sempre é fácil, mas é mais leve.
Isso porque quando você errar, quando você falhar, porque você vai falhar. Nós iremos falhar, mas as nossas falhas, elas não destroem quem nós somos. Porque se você deixar com que um erro defina quem você é, você se frustra completamente. Mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar no perfeccionismo, na culpa, na autocobrança, em erros que você vai cometer durante esse processo. Mas quando você entende que a sua identidade vem de Deus, até mesmo quando você falha, você pode buscar a graça que vem de Deus. E a graça que vem dele te capacita a se levantar e a tentar novamente sem o peso da autocondenação. E logicamente a graça de Deus não deve ser vista como um passe livre para você continuar tropeçando nas mesmas coisas, sabendo que você vai ter mais uma chance. Mas além da graça ser aquilo que te levanta quando você cai, ela também tem o poder de sustentar você de pé. E quando você entende isso, te dá ânimo para você acreditar nas mudanças que você tem buscado na sua vida. Então, quando você estiver buscando por uma mudança na sua vida, seja nos seus comportamentos, nos seus hábitos, em vencer um pecado, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, se pergunte antes o que Deus, ele já disse sobre mim a respeito disso. E essas respostas você vai encontrar somente na palavra de Deus e ter um relacionamento com Ele. Permita com que tudo aquilo que você faz nasça primeiro de você ter uma identidade alinhada com aquilo que Deus diz sobre você. E quando você errar, não pense que você não tem jeito, que não é pra você, mas volte-se pra Deus e deixe Ele te lembrar que é a graça dele que te sustenta e te coloca no caminho de novo. Porque talvez você já tenha falhado tantas vezes, não porque você não quer mudar, mas porque você ainda não havia entendido que a verdadeira mudança não nasce da força de vontade, mas ela nasce de uma identidade que você não criou, que você não mereceu, mas que você também não pode perder. Nasce da identidade que Deus te deu. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, que tenha trazido um pouco mais de clareza a respeito da sua identidade, mais convicção. E se abençoou você, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Deus abençoe essa vida e a gente se vê no próximo vídeo.